Olá pessoal, vamos então dar continuidade aí ao assunto de limites, né? Na aula passada, ou no vídeo passado, a gente viu então noção intuitiva, definição e alguns exemplos, né? O que a gente vai fazer neste vídeo é estudar algumas propriedades dos limites e os limites laterais, a definição, como é que a gente usa, qual a relação dele com o limite, né? E no próximo vídeo, depois, a gente vai entrar em cálculo de limites, que é contornar várias indeterminações. Beleza? Essas propriedades que a gente vai ver agora vai nos ajudar a fugir de calcular limite por definição. Tá? Vamos lá, então. Propriedades dos limites. Então, toda vez que eu tiver com uma função de primeiro grau, uma função linear, e o x tender a um determinado ponto, basta substituir este ponto no valor da função e eu tenho o resultado do limite. Tá? Então, a partir de agora, quando a gente tiver com uma função linear, a gente pode começar a usar isso sem problema, sem precisar ficar indo para a definição. Alguém provou isso usando a definição. Beleza? Limite da constante é a própria constante. Né? Se eu fizer aqui m igual a zero, então a gente tem o limite da constante. Né? E o limite da identidade, que é um caso particular do limite de uma função de primeiro grau. Então, toda vez que a gente estiver nesses casos, agora a gente pode começar a apenas substituir aí o valor do a na função. Se eu conhecer o limite de duas funções, quando x tende a um ponto, eu posso, então, abrir o limite para soma, abrir o limite para subtração, desde que o resultado dos limites originais eu já conheça e já exista, ok? Constante vezes uma função, a constante pode sair do limite e você multiplicar, calcular o limite e multiplicar por essa constante. Depois, produto de duas funções, limite abre para o produto. De novo, desde que eu saiba quem são os limites, tá? Eu não posso ter expressões indeterminadas. Depois eu vou falar do que são essas expressões indeterminadas. E o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não vá para zero, porque senão a gente teria um problema de divisão por zero, ok? Novamente aqui, depois a gente vai ver algumas expressões, por exemplo, se eu tiver algo do tipo zero sobre zero, isso é uma expressão que a gente vai chamar de expressão indeterminada. Agora, se eu tiver uma constante dividindo por algo que está indo para zero, mais para frente a gente vai saber responder isso, tá? Por enquanto, a gente só sabe responder se o limite for um número dividido por outro número, denominador diferente de zero. O numerador não tem problema, né? Porém o denominador não pode ir para zero. O limite entra dentro da potência, ou seja, você pode calcular o limite da função e depois elevar a potência. O limite entra dentro da raiz. O limite entra dentro do ln. O limite entra dentro da função cosseno. O limite entra dentro da função seno. O limite vai para o expoente lá da função exponencial. Tá? Vou fazer um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que eu precisasse calcular o limite de x tendendo a π sobre 2 da exponencial seno de x. Bom, x tendendo a π sobre 2, exponencial elevado ao seno de x. A gente já viu? O limite pode ir lá em cima se eu conhecer esse limite. Eu conheço esse limite? É o limite do seno. Quando x tende a π sobre 2, o limite entra dentro do seno. E aí vai ficar o seno de π sobre 2. Concorda? Então eu posso jogar o limite lá em cima. Olha como é a escrita, tá? Aqui vai ficar exponencial elevado ao limite de x tendendo a π sobre 2 seno de x. Este limite é só calcular então o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é zero, então isso aqui fica e elevado a zero é 1. Então esse limite é 1. Observem que na primeira passagem eu mantive a notação do limite. Agora aqui eu calculei o limite. Aí sim ele sumiu. Muito cuidado com a escrita, tá? Vamos ver alguns exemplos aí. Limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 3x mais 5. Ó, o limite entra aqui, abre para soma, a potência eu posso substituir o x por 2 e elevar a potência. Então, neste caso, é só substituir o valor de x. Observe que aqui está feito passo a passo,
A gente ainda está no início dos cálculos de limites, então é bom tomar cuidado com a anotação, tá? Então esse limite entra dentro do x e depois eleva ao quadrado. O 3 pode sair do limite, calcular o limite de x quando x é 2, e aqui é o limite da constante. Daqui a pouco a gente vai começar a pular alguns passos, né? Não precisar ficar fazendo todo esse passo a passo, tá? E aí, 2 ao quadrado é 4, mais 3 vezes esse limite que é 2, que é 6, então dá 10, mais 5. Então esse limite é 15. Tranquilo, né? X menos 5 sobre x ao cubo menos 7. Primeira coisa que a gente vai sempre tentar fazer, substituir. Se eu não tiver problema, então é só substituir mesmo. Limite de cima, limite de baixo. Limite em cima, 3 menos 5, que é menos 2. Limite embaixo, x ao cubo, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, menos 7, então eu tenho aí menos 20, 20 positivo. Então eu tenho menos 2 sobre 20, simplificando, menos 1 sobre 10. Tá? Toda vez que eu puder substituir, a gente vai substituir. Porém, vou começar a dar ideia aqui já. Pega este exemplo. Limite x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Eu tenho um problema aí. Qual é o problema que eu tenho aí? Se eu tento substituir o x por 1, em cima dá zero, que não seria um problema. Mas embaixo também dá zero. E aí, o que a gente faz? A gente contorna o problema. Isso vai ser um caso de situação que a gente vai chamar de determinação. Por quê? Porque eu posso reescrever isso aqui em cima, produto notável, x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. E lembrem que a gente comentou que eu estou interessado em saber o valor do limite perto do ponto 1. Perto do ponto 1. Não quero saber quanto vale a função no ponto 1. Então eu posso simplificar isso aqui e escrever como o limite de x tendendo a 1 da função x mais 1. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Porque a função x mais 1 se comporta exatamente como esta função, perto do ponto 1, que é o nosso interesse. Então, calcular esse limite é igual a calcular esse limite. E aqui eu posso só substituir. Então, aí vai ficar, troca aqui, e o limite é 2. Tá? A gente vai ver com mais calma depois várias situações que eu tenho que contornar esse tipo de problema. Quais as ferramentas que a gente vai usar em cada caso. Beleza? Mas isso é assunto para mais tarde. Mais alguns exemplos. Limite da raiz. Observem, apenas joguei o limite para dentro. Tá? Então vai com o limite para dentro, aí virou o limite do polinômio, só substituir e depois tirar a raiz. Então aqui vai ficar menos 2 a quarta, menos 2 a quarta vai dar 16. Então vou ficar com 16 mais 8, raiz de 25, que é 5. Ok? Teorema do confronto. Essa é uma importante propriedade que vem nos auxiliar no cálculo de limites. O que diz o teorema do confronto? Diz o seguinte: vamos supor que você não saiba calcular o limite da função h aqui quando x tende a um ponto. Pontozinho A. Tá? Porém, você consegue colocar a h entre duas funções f e g, de modo que você sabe calcular o limite desta f quando x tende a A e sabe calcular o limite da g quando x tende a A. E esses limites dão iguais, então um númerozinho L. Então o seu problema está resolvido. Então o limite do seu problema, que é a do meio, também vai para esse L. É isso que diz o teorema do confronto. Tá? Então toda vez que você souber calcular o limite de duas funções que estão nas extremidades do seu, você sabe calcular o seu. Desde que esses limites vão para o mesmo lugar. Beleza? Ah, mas quando é que eu vou saber, quando é que eu vou usar o teorema do confronto? Eu vou precisar encontrar essas funções. Uma dica: toda vez que a gente estiver trabalhando com funções trigonométricas e aparecer um tipo de problema desse, as funções trigonométricas seno e cosseno estão limitadas entre menos 1 e 1. Então já é um primeiro passo para encontrar quem são as funções f e g. Tá? Vou fazer um exemplo que fica mais claro. Vamos supor que eu queira calcular, então,
o limite de x ao quadrado vezes o módulo do seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Eu tento substituir, que é a primeira coisa que a gente faz, aqui daria zero, beleza? Porém, eu tenho seno de 1 sobre zero. Aí já nos trouxe o problema, então eu não sei responder quanto vale esse limite. Tá? Só que eu sei que o seno de 1 sobre x está sempre limitado entre menos 1 e 1. Sei disso, sempre. Vou colocar um x diferente de zero aqui. Eu estou dividindo por x. Né? Só que como eu estou com seno de x entre menos 1 e 1, eu quero o módulo, né, para montar a minha função. Então eu sei que, eu vou usar essa definição, ó, o módulo de uma constante, uma variável a menor ou igual que b, e a está entre menos b e c. Estou usando isso. Então se o seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1, o módulo do seno de x é menor ou igual que 1. Ah, mas eu só tenho a desigualdade de um lado. Ah, mas o módulo é sempre maior ou igual que zero. Pronto, montei uma desigualdade e aqui no meio começou a aparecer a minha função. É isso? O que falta? Eu quero montar a minha função aqui no meio. Então eu vou e multiplico por x ao quadrado. Então eu vou lá, multiplico a desigualdade toda por x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado é 0. X ao quadrado, módulo seno de 1 sobre x, menor ou igual ao quadrado. Observem que o x está tendendo a zero. Então, o x poderia ser negativo ou positivo. Porém, eu estou com x ao quadrado na minha função. E isso é um grande alívio, digamos assim, né? Por quê? Porque x ao quadrado é sempre positivo. Então, eu posso multiplicar essa desigualdade aqui, ó, por x ao quadrado, sem me preocupar com o final da desigualdade, sem inverter aqui. Então, a gente chegou numa desigualdade envolvendo a nossa função e duas funções. Essa, a constante zero, vai fazer o papel da f de x, e essa aqui vai fazer o papel da g de x. E a nossa aqui, h de x. Então a gente montou para aplicar o teorema do confronto. E mais, quanto vale o limite de x tendendo a zero da função f de x, que é a função nula? Zero. Quanto é que vale o limite de x tendendo a zero da função g de x, que é a x ao quadrado? Também vale zero. É só substituir. Então eu tenho as extremidades indo para o mesmo valor. Consequentemente, o nosso problema está resolvido. O limite de x tendendo a zero do nosso problema é h, vale zero. Agora sim eu sei responder. Este limite aqui vale zero. Ok? Então, teorema do confronto, mais uma ferramenta para a gente calcular limite quando eu consigo montar uma desigualdade com funções nas extremidades que eu sei para onde vai o limite. E vai para o mesmo lugar nas duas extremidades. Então, o nosso problema, se ele estiver no meio, vai para aquele mesmo valor. E ressaltando, neste caso aqui, eu estava com x ao quadrado, que é um número positivo. Sempre que eu vou montar a desigualdade, que eu vou multiplicar por alguém, eu tenho que tomar cuidado se por quem eu estou multiplicando é positivo ou negativo. Porque senão, se for negativo, a desigualdade inverte. Mais para frente, quando a gente for fazer limite lateral, que vai ter o teorema do confronto de novo, eu vou mostrar um exemplo do cuidado que a gente tem que tomar, tá? Com a questão de inverter ou não o sinal da desigualdade. Beleza? E aí está o gráfico. Ó. Observa que o seno de 1 sobre x é mais ou menos o comportamento daquela função que a gente fez lá atrás, que era seno de π sobre x, que não tinha limite. Então, o x ao quadrado faz toda a diferença para que essa função aqui tenha limite. Tá? Limites laterais. Seja f uma função definida no intervalo AC, dizemos que o número L é o limite à direita da função f, quando x tende para A, e acontece essa definição. A definição é bem parecida com a definição do limite. A única coisa que eu estou pegando, ó, o x é sempre maior do que o A. Então eu estou me aproximando
do ponto A só por esse lado. Ok? Então, só estou me aproximando por esse lado. Então, é um limite lateral. E a gente vai denotar o limite lateral como sendo x tende a com o maisinho aqui, para dizer que eu estou indo para o A com valores maiores do que A. Tá? E a mesma definição, mesma ideia, com x menor do que A. Então, o outro limite lateral, quando eu me aproximar por aqui. E a definição está aqui, mesma ideia também. E a notação, a gente vai colocar um menuzinho aqui para dizer que você está indo para o A só por valores menores que A. Observem que os limites laterais é um limite mais fraco do que o limite mesmo. Porque você está com uma restrição de como você vai se aproximar do ponto que você está querendo calcular o limite. Ok, mas qual a relação então dos limites laterais com o limite? Lembra que quando a gente definiu o limite, a gente não podia restringir direção, não é isso? E quando eu falar de limite lateral, eu estou com a direção restrita. Consequentemente, se eu tenho o limite forte lá, sem restringir direção, eu tenho o limite de x tendendo a de uma função, isso vale um número L, o que eu posso dizer dos laterais? Eu posso dizer que os laterais existem e ainda é aquele valor. Isso aqui é igual. Então, tanto vale para um lado quanto para o outro. Então, se isso aqui vale, se esse aqui vale, esse aqui vale. Essa igualdade vale. Pelo outro lado, também, se eu tenho uma igualdade de limites laterais, eu tenho o limite sem restrição de direção. Ah, mas eu vou ter que ficar calculando o limite lateral, então, às vezes a gente só consegue resolver um problema de limite com limites laterais. E uma outra situação é, se eu calcular limites laterais e eles derem diferentes, o que eu posso afirmar então? Do limite e ele não existe se os limites laterais forem diferentes. Ok? Então, beleza. Vamos ver um exemplo aqui. Esse é o teorema que eu acabei de comentar ali do lado. Os limites laterais existem e são iguais, o limite existe. Vale 6 somente. Vamos pegar o gráfico, tá? Vamos fazer um exemplo aí de limite lateral usando o gráfico. Vamos lá. Quando x se aproxima do 2, por valores menores do que 2. Então, a gente está andando assim, se aproximando do 2 por valores menores do que 2. Então, eu estou andando nessa direção do gráfico. Quanto vale o limite? O limite vale 3. Beleza? Quando eu me aproximar do 2 por valores maiores do que 2, estou andando aqui. Então, no gráfico, eu estou andando assim. O limite vale 1. E quanto vale, então, o limite de x tendendo a 2, sem restrição de lado? O limite não existe. Por quê? Porque os limites laterais eram diferentes. Ok? X tendendo a 5 por valores menores do que 5. Eu andar aqui, estou andando aqui. Então, é 2. Quando eu andar pelo outro lado, por valores maiores do que 5, anda aqui. Por mais que a imagem do 5 está aqui embaixo, hein? Não tem problema, eu quero saber o que acontece com a função perto do 5. Quando eu me aproximar do 5, eu me aproximo do 2 novamente. Então, o limite de x tendendo a 5, sem restrição de lado, é 2. Porque os limites laterais existem, são iguais. Beleza? Por mais que a imagem do 5 é este valor aqui, que não é 2. Tá? A gente não está interessado em saber quanto vale f de 5. Estou interessado em saber o comportamento da função perto do ponto 5. Beleza? Lembra que eu disse que às vezes eu tenho que tomar cuidado para usar o teorema do confronto? A gente precisou montar ali uma desigualdade, que eu estava multiplicando por x ao quadrado, eu não tinha problema com a desigualdade. O teorema do confronto continua válido para limite lateral. Ó, então, se eu estiver interessado em calcular um limite lateral, e eu souber calcular da f e da g, e ela vai para o mesmo valor, então eu tenho o limite do meio. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como é que a gente usa isso. Meu problema é calcular o limite x tendendo a zero. Vou colocar algo parecido com aquela. Ó. Seno de 1 sobre x. Beleza?
Ok, bom, apareceu aqui a função trigonométrica. Se eu tento substituir o zero, eu tenho lá 0 vezes algo que eu não sei dizer para onde vai. Então eu não consigo substituir e resolver o problema. Vamos usar o teorema do confronto. Essa é a nossa ideia. Tá bom. Eu tenho aqui então seno de 1 sobre x está sempre entre menos 1 e 1. Beleza? Vou colocar aqui x diferente de zero. Ok. Para eu montar o nosso problema, nossa funçãozinha aqui, ó, eu preciso multiplicar essa desigualdade por x. Mesma ideia do que a gente fez lá atrás. Porém, a gente tem um problema. Eu não vou me aproximar do zero, o nosso limite não é x tendendo a zero. Quando eu tiver com x negativo, eu tenho que tomar cuidado com a desigualdade. Então, neste ponto aqui, eu vou ter que quebrar a minha análise em duas situações. Se x é maior do que zero, e x é menor do que zero. E justamente eu estou com o meu problema me aproximando do zero, então eu tenho dois lados para me aproximar. Se o x é maior do que zero, eu posso multiplicar essa desigualdade aqui, sem problema nenhum, por x. Então fica como? Menos x, menor ou igual o seno de 1 sobre x, menor ou igual que x. Sei calcular esse limite, sei calcular esse limite quando x tende a zero. Eu sei fazer isso. O limite menos x é igual ao limite x quando x tende a zero. Porém, eu estou com essa restrição. O que isso quer dizer? Se eu estou com x maior do que zero, eu vou me aproximar do zero por valores maiores que zero. Aqui é a mesma coisa. Então eu estou com um limite lateral. Isso aqui continua dando zero. Consequentemente, eu posso concluir que esse aqui... Então eu posso concluir que esse aqui, lateralmente, que foi o que a gente usou, foi o limite lateral. A gente está usando o teorema do confronto para limite lateral do nosso problema zero. Só que a gente não calculou esse aqui ainda. A gente só calculou um lateral. Faz a mesma coisa para esse caso. O que vai mudar? Quando eu multiplicar a desigualdade por x, é negativo. Então, inverte a desigualdade. Ok? Ficou assim. Beleza. Se ficou assim, eu tenho uma desigualdade montada do mesmo jeito. A única coisa que quem fazia o papel aqui era o menos x, aqui é o x. Porém, as extremidades ali da desigualdade, quando tende a zero agora por valores negativos, por causa dessa restrição, de x é igual ao limite de x tendendo a zero menos de menos x e continua sendo zero. Então, nosso problema, que é o meio, também vai para zero. Limite tendendo a zero menos de x seno de 1 sobre x tende a zero. Agora sim, eu tenho os dois limites laterais da nossa função dando zero, ou seja, uma igualdade dos limites laterais. Então, o nosso problema original também tem limite zero. Tá? Observe que a gente teve que fazer essas restrições porque eu estava com x se aproximando do zero e eu precisava multiplicar essa desigualdade por x. E x pode ser negativo ou positivo perto do zero. Então a gente tem que fazer as restrições, ou seja, tomar limites laterais. E com isso a gente está aplicando então o teorema do confronto para limite lateral. Duas vezes. Beleza? Então a gente continua no próximo vídeo aí falando das expressões indeterminadas. E aí a gente vai fazer uma série de cálculos de limites usando umas ferramentas de simplificações ou de contornar essas expressões indeterminadas. Até lá então.